Bem-vindos ao canal da Firecoder no YouTube. No final do vídeo, temos um presente para você. Te aguardo lá. Sabe aquela sensação de segurança em um prédio alto? Bom, por trás dela tem muita matemática. Uma matemática invisível que protege contra incêndios. Hoje, a gente vai desvendar um desses segredos. É um cálculo, olha só, bem simples, mas que pode ser a diferença entre um colapso e uma evacuação segura. Pensa no aço. A gente logo imagina força, resistência, né? Mas e se eu dissesse que o fogo consegue encontrar uma fraqueza surpreendente nesse gigante? Fica a pergunta, como é que uma coisa tão forte pode, de repente, falhar de um jeito tão catastrófico? Então, a resposta para esse mistério não é bem o que a gente pensa de primeira. Não é que o aço derrete, não. O segredo está na geometria. Isso mesmo, a forma do aço é que vai dizer o que acontece com ele no incêndio. Ok, então o nosso papo hoje vai ser assim. Primeiro, a gente entende essa tal fraqueza secreta do aço. Depois, a gente conhece o protagonista da história, o fator de massividade. Vamos decifrar essa relação U/A, ver como ela prevê o aquecimento e, no final, como tudo isso vira projeto de segurança que salva vidas. Vamos lá? Então vamos começar pelo começo. Para a gente entender a solução, primeiro a gente tem que encarar o problema, né? E o problema é essa vulnerabilidade do aço quando o calor aperta. Olha que interessante. O ponto principal é que o aço não precisa derreter para dar problema. Bem antes de chegar no ponto de fusão, ele já amolece, sabe? Perde a força para sustentar o peso que está em cima dele. Imagina um atleta super forte que, do nada, perde todo o fôlego no meio da competição. É isso que acontece. A estrutura pode vir abaixo mesmo sem uma gota de aço derretido. E aí que entra a engenharia com uma carta na manga. Para lutar contra esse problema, existe quase uma fórmula mágica chamada fator de massividade. Pensa nela como uma bola de cristal que mostra para os engenheiros exatamente como cada peça de aço vai se comportar no calor de um incêndio. Mas o que é isso, afinal? Bom, de forma bem simples, é uma divisão. De um lado, você tem o perímetro do aço que fica exposto ao fogo, que a gente chama de U. Do outro lado, a gente tem a área, a massa que tem ali dentro da peça, o A. É só isso, U dividido por A. Uma continha simples, mas com um poder de previsão gigantesco. Tá, mas como é que uma divisão tão simples pode dizer tanto a ponto de ser questão de vida ou morte? A resposta está numa briga, uma disputa entre a superfície e o recheio da peça. Olha, essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Pensa numa fogueira. Se a gente joga uma folha de papel, ela pega fogo na hora, né? Por quê? Muita superfície exposta para pouco recheio. Agora, joga um tronco de árvore bem grosso. Ele vai demorar um tempão para esquentar. Com o aço é a mesmíssima coisa. Um perfil fininho, tipo uma viga-i, tem muita superfície para o fogo atacar e pouca massa. Resultado, fator de massividade alto e ele esquenta rapidinho. Já uma coluna sólida, robusta, é o contrário. Pouca superfície exposta para muita massa. Fator de massividade baixo e o aquecimento é bem mais lento. Então, só para deixar bem amarrado, o U é o perímetro, a pele do aço que o fogo alcança. O A é a área, a massa, a substância dele. E a divisão de um pelo outro, o /A, é a chave mágica que diz pra gente quão rápido o calor vai entrar naquela peça. Beleza, até aqui a gente entendeu o conceito, mas agora vamos para a parte prática. Como que na engenharia se usa essa continha para fazer previsões que no fim do dia salvam vidas? E ó, isso aqui não é achismo não, é ciência pura, tudo padronizado em normas técnicas, como a NBR 14323 aqui no Brasil. O que isso quer dizer? Que existe uma fórmula oficial, uma equação que pega o fator de massividade e calcula, minuto a minuto, como a temperatura do aço vai subir. E olha só o impacto disso na prática. Dá uma olhada nesses números. Em só 15 minutinhos de incêndio, o perfil com fator de massividade maior, ou seja, o mais fininho, já está quase 70 graus mais quente que o outro, mais robusto. Parece pouco? Não é. Numa situação de incêndio, esses primeiros minutos e essa diferença de temperatura são cruciais. É o tempo que as pessoas têm para sair do prédio. No fim das contas, tudo se conecta. O profissional de engenharia sabe duas coisas. Primeiro, qual a temperatura em que aquele aço específico começa a falhar, a gente chama de temperatura crítica. E segundo, graças ao fator de massividade, ele sabe a velocidade que o aço leva para chegar nessa temperatura. Juntando essas duas informações, se encontra a peça mais importante de todas,
o tempo. Quanto tempo a estrutura aguenta. E para facilitar a vida, todos esses dados vão parar numa ferramenta super importante, um gráfico. É simples. De um lado entra o fator de massividade, do outro a tal da temperatura crítica. Onde as linhas se cruzam, ali está a resposta. O gráfico te diz em minutos qual o tempo de resistência daquela peça. Agora, vamos juntar todas as peças e ver como essa teoria toda se transforma em segurança de verdade para proteger as pessoas. O passo a passo na cabeça de um engenheiro é mais ou menos assim. Primeiro, qual a temperatura crítica do aço que estou usando? Segundo, qual o fator de massividade desse perfil? Terceiro, joga no gráfico e descobre o tempo de resistência. E aí vem o passo 4, que é o pulo do gato. Se o tempo que o gráfico deu for menor do que a lei exige para aquele tipo de prédio, aí é a hora de agir. Calcula-se qual a espessura de tinta ou revestimento especial que precisa ser aplicada para ganhar os minutos que faltam. No final das contas, é disso que se trata. Esse cálculo, o fator de massividade, não é só um exercício de matemática na faculdade. É literalmente a linha que separa um prédio que fica de pé, dando tempo para todo mundo sair, de um que desaba. É engenharia trabalhando diretamente para salvar vidas. Isso faz a gente pensar, né? O fator de massividade é só um exemplo de como a física, a matemática, a geometria estão o tempo todo trabalhando em silêncio para nos manter em segurança. A pergunta que fica é: quantos outros segredos como esse, quantos outros cálculos invisíveis estão por aí, escondidos nas estruturas que a gente usa todo dia? Olá, amigos! Temos um presente para você. Você pode ser o sorteado e ganhar uma licença do software ZWCAD inteiramente de graça. Siga o nosso canal e acompanhe nossos vídeos. O sorteio será quando chegarmos a 1000 inscritos. Até a próxima!